Queria falar um pouquinho só mais agora nesse momento de BRF, né? Aí falar sobre a compra da BRF pela Marfrig. A companhia do empresário Marcos Molina anunciou ter adquirido quase 25% do capital, né? Da dona das marcas Sadia e Perdigão. Queria saber, na sua opinião, como que você enxerga essa aquisição e quais são os pontos positivos e negativos no seu ponto de vista? Tá. Bom, então essa aquisição assim, pegou todo mundo de surpresa, né? Foi uma coisa que aconteceu aí em uma semana. Então vamos falar um pouco de BRF. Lá na Ativa a gente tem a recomendação neutra na BRF, e como eu estava falando, eu expus assim, bastante sobre o mercado bovino, que é um mercado mais interessante, por isso eu expus mais sobre ele. O mercado da BRF já é outro, né? É o mercado de aves. E o mercado de aves ele tem uma particularidade, que ele é muito exposto ao ciclo dos grãos. Por quê? Porque a ave ela é alimentada pelo grão. Então, como quem está acompanhando aí, a gente tem falado muito, todo mundo tem falado muito no mercado sobre inflação, né? Então, inflação nos Estados Unidos, inflação no Brasil, e então todas as commodities, e as commodities agrícolas não são exceção, estão subindo muito. Então, os grãos estão em patamares muito elevados, o que aumenta muito o custo de alimentação desses animais. Então, isso machuca muito a BRF, machuca todas as empresas que têm como principal exposição o segmento de aves. Então, o que acontece? A BRF é uma empresa que tem um plano de expansão muito agressivo. Ela tem um plano, assim, um sonho grande aí de expansão até 2030, que vai requerer bastante CAPEX, né? E, ao mesmo tempo, a empresa está alavancada e ela está num ciclo ruim porque o grão está muito alto, o custo do grão. Então, o que acontece? Você fica numa situação muito complicada, porque a empresa tem metas de alavancagem de não ultrapassar 6 vezes dívida líquida EBITDA, né? E de não ultrapassar esse objetivo, e ao mesmo tempo ela tem muitas metas de CAPEX. Então, assim, como que ela vai equilibrar essas duas coisas? Por isso que nós estamos um pouco mais neutros. Quando você coloca a Marfrig aí dentro, aí fica um pouco mais interessante, né? Essa aquisição, ela por enquanto é um investimento passivo da Marfrig, mas levou o mercado a especular e parece fazer sentido, até por causa do tamanho, né, desse investimento, que é basicamente metade do valor de mercado da Marfrig. Então é um investimento muito relevante para a Marfrig, essa compra de 25% da BRF. Quando a gente olha aí, parece que a intenção é a de uma fusão, e lembrando que em 2019 foi aventada uma fusão entre as duas companhias, né? Então parece que a fusão pode fazer sentido, e aí assim, ela ficaria mais parecida com a JBS, que tem um pouco mais de estabilidade na receita, porque quando você tem os seus segmentos e a sua receita diversificada em vários segmentos, em vários mercados, você consegue ter um pouco mais de estabilidade de geração de caixa, e aí fica mais fácil de entender assim, bom, com uma geração de caixa mais estável, uma exposição menos cíclica aos grãos, a empresa poderia cumprir melhor seus objetivos de CAPEX, sem que isso ameace muito a alavancagem da empresa. Não parece fazer sentido assim para a empresa nesse sentido. Agora, como riscos e lado negativo, assim, a gente tem, claro que as empresas elas têm culturas bastante diferentes, a Marfrig e a BRF. Sempre há dificuldades em fusões grandes, de você integrar culturas de duas empresas muito diferentes. E como o processo dos bovinos e dos suínos e das aves é bastante diferente, né? É possível que não tenha muita integração operacional. As plantas provavelmente vão ficar separadas e a integração provavelmente ficaria mais na parte administrativa, de marketing, nesse tipo de coisa. Então, assim, ali é onde teria mais sinergia. Mas, de qualquer forma, a empresa como um todo, ela ficaria com exposição a ciclos diferentes, com a receita mais diversificada, o que tende a ser positivo para a empresa. Também é importante lembrar assim, os riscos de governança, né? A gente sabe que, por exemplo, na sexta passada, quando foi anunciado, quando na verdade surgiram rumores mais certeiros assim, de que a Marfrig estava comprando as ações, a gente viu que houve uma queda das ações da Marfrig, muito por questões de governança, não se sabia ao certo qual era o plano da empresa. Como eu falei, é um investimento muito relevante que foi feito bem rápido, e assim, não sabe como é que vai ser essa relação entre as empresas por enquanto, ainda muita certeza. Em abril de 2022 vamos ter a assembleia aí dos acionistas da BRF, e aí a gente talvez vá ver aí se a Marfrig vai indicar algum conselheiro, se vai mudar alguma coisa. Até lá a gente ainda é muito cedo para ter certeza do que vai acontecer.